Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Lula, o presidente, o pudim de pinga, que resolveu fazer uma reunião com os ministros do STF logo após Alexandre de Moraes ser sancionado pela lei Magnitsky. Acho que eles queriam afogar as suas mágoas juntinhos, né? A gente vai falar dessa notícia, mas antes, já que você está aí, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo porque ajuda muito. Pois bem, ontem o presidente, o pudim de pinga, Luiz Inácio, o presidente eleito pelo TSE, Inácio, resolveu se reunir com os ministros do STF, né? Olha só que surpresa. Lula convidou ministros do STF para uma reunião no Palácio do Planalto em um gesto de solidariedade a Alexandre de Moraes. Está aqui a cara do pinguço. O presidente Lula recebeu 3 ministros do STF lá no Palácio do Planalto no início da noite desta quarta-feira, após o governo Donald Trump ter anunciado lá a lei Magnitsky, que efetivou a morte financeira do Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você ouviu, o Alexandre de Moraes não vai poder abrir conta em mais nenhum banco do mundo, a não ser que ele mude de país, vá para a Rússia ou para a China e ele fique trabalhando lá, em apenas um banco da Rússia ou da China, e esse banco não pode ter contato nenhum com o sistema SWIFT, que são os bancos, os nossos bancos que operam aqui no Ocidente. Pois bem, o Lula ficou com dó do Alexandre de Moraes e dos seus cupinchas, porque afinal de contas, né, essa galera toda tem feito todas as vontades do pudim de pinga. A última foi a batalha do IOF, não é? Quando o Alexandre de Moraes desfez uma decisão do Congresso Nacional, aliás, ele fechou o Congresso Nacional e transformou o IOF em um imposto arrecadatório. Todo mundo sabe que o IOF é um imposto regulatório, e ele desviou a finalidade do IOF para o imposto arrecadatório, aumentou as tarifas e desfez toda uma decisão daqueles caras que nós votamos, né, da Casa do Povo. Pois é, essa Casa do Povo não existe mais, o Lula acabou com isso e ele deve uma agora pro STF. Pois bem, e nessa reunião ele resolveu chamar o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, que é o próximo a ser sancionado, o ministro Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, e o Gilmar Mendes, o decano da corte. Os ministros Jorge Bessias, da AGU, e Ricardo Lewandowski também participaram dessa reunião. Ricardo Lewandowski, que recebeu um agrado do Lula, né? Quando ele se aposentou, ele foi lá pedir para o Lula arrumou um carguinho para ele no Ministério da Justiça. E o Jorge Bessias, o Lula tem uma dívida com ele, porque afinal de contas ele foi o menino de recados que levou o papelzinho para o Lula assinar, né? A Dilma deu um papel para o Bessias, e o Messias levou para o Lula quando o Lula ia assinar para se transformar em ministro e fugir da prisão, o que não adiantou nada. O pudim de pinga acabou sendo preso e depois sendo solto de novo, e o resto da história a gente já sabe, né? Então o Lula ontem deu uma entrevista completamente bêbado falando da soberania animal. Eu vou mostrar para vocês aqui o que esse pinguço fez. Dá uma olhada, gente. Vê se esse cara aí não tá cozido de pinga. E olha só o jeito que ele vai falar. Olha só a voz, como é que falam, né? A voz pastosa do sujeito, né? Para surpresa de 0 pessoas, o cara tava completamente breaco. A gente poder dizer que no dia de hoje a gente conseguiu às 17 horas a sancionar uma lei que defende a soberania animal. As criaturas de Deus que têm como habitat natural o planeta Terra, ou seja, não vão ser mais cobaias de experiências nesse país. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então, hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania. Duas soberanias de coisas que eu gosto, os animais e os seres humanos. Um beijo do coração e parabéns aos deputados e ao povo que tanto brigou nesse país.
Eu vou ali defender outra soberania, a dos animais e dos seres humanos que vivem no habitat natural do planeta Terra. Pode, gente? Quem diria que tirar um cara da cadeia e colocar na presidência da República ia dar tanta merda assim, né? O cara completamente bêbado agora vai beber, encher a cara junto com o Barroso, que já acabou com a família dele, né? Já tirou os vistos dos filhos, da esposa, dos netos, de todo mundo. E agora os filhos dele que estavam nos Estados Unidos vão ter que ser extraditados porque o visto deles não vale mais nada, né? Então a conversa, segundo apuraram, aconteceu depois que o Lula se reuniu com um dos seus auxiliares para discutir o tarifaço anunciado por Trump sobre importações brasileiras. Isso até agora não foi resolvido. O governo do PT completamente incompetente para colocar alguém para negociar com o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Mas o chanceler Mauro Viana, do Itamaraty, foi lá para os Estados Unidos, não falou com ninguém da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos para falar sobre taxação, se reuniu com o eixo do mal, defensores da Palestina, chefes de Estado lá do Irã, só país ditatorial e inimigo dos Estados Unidos. E depois queriam que o Donald Trump e os Estados Unidos recebessem o Mauro Viana, um baita incompetente, e é triste ver o estado que o Itamaraty tá, né? Completamente sem ação, completamente sem gente qualificada para tratar dos assuntos que realmente interessam aqui para o país. Então, no encontro, o Lula relatou aos ministros que havia ligado para Moraes no início da tarde para se solidarizar. O ministro do Supremo estava em São Paulo, estava feliz da vida e fazendo gesto com o dedo para a torcida do Corinthians, né? Quando o cara é sancionado pela... Imagina a quantidade de dinheiro que esse sujeito tem para guardar em casa. Porque agora ele vai ter que tirar todo o dinheiro dele do banco. Ele não vai poder mais pagar nem boleto por aplicativo de celular. Ele vai ter que ir na lotérica todo mês para pagar a conta de água e luz. Então houve lá, né, uma festa de solidariedade, porém não houve nenhum resultado concreto. Os caras se reuniram lá para tomar um uísque, comer um caviar, encher a cara, tomar vinho e comer lagosta, que é a comida que o STF mais gosta, comprada com o nosso dinheiro, porque o governo não gera riqueza nenhuma, né? Quem dá o dinheiro para eles somos nós que trabalhamos de sol a sol, acordando de madrugada, pegando um ônibus lotado e dormindo tarde para fazer tudo no dia seguinte. Aqui diz que após a conversa com os membros do STF, o Lula fez uma reunião com seus ministros para redigir uma nota sobre as medidas do Trump. Participaram o vice-presidente Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, o titular da AGU, o garoto de recados, o Bessias, e o ministro da SECOM, o Sidônio, da Secretaria de Comunicação, é o responsável por toda essa patifaria de publicidade que a gente vê aí do governo criminoso do PT. E nós precisamos agora lutar mais do que nunca contra o regime. O Donald Trump deu uma ajudinha sancionando o Alexandre de Moraes, mas a nossa soberania, gente, continua intacta, tá? A gente continua aqui cometendo os mesmos erros, permitindo que o governo nos roube de todas as maneiras e a gente não faz nada. Precisamos pressionar o Congresso e o Senado para fazerem alguma coisa, senão estamos fadados a virar Cuba. Portanto, cuide do seu carrinho aí, porque ele vai ter que durar pelo menos mais uns 20 anos. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar este vídeo, porque ajuda demais no nosso trabalho. Muito obrigado pela sua paciência e daqui a pouco a gente volta. Até já.